Olá, boa noite. Em época de dificuldade econômica, juros altos e restrições para o crédito nos bancos cada vez mais comum, o consórcio de imóveis dispara no Brasil. A venda de novas cotas cresceu nos primeiros meses deste ano, mas especialistas alertam, assim como nos financiamentos, é sempre bom avaliar o contrato antes de investir o dinheiro. Dr. Léo quer ampliar o consultório. O médico pesquisou a melhor maneira de comprar um novo espaço e optou pelo consórcio de imóveis. Pretendo dar o lance para ter a carta de crédito para poder optar por um outro imóvel mais amplo e modernizar também o meu consultório médico. Absoluta certeza que vai economizar. E a procura por esse método de compra tem aumentado aqui no país. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio mostram que somente nos 4 primeiros meses de 2017 foram comercializados quase 730 mil contratos em todos os setores, 7% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E o aumento na aquisição de consórcio de imóveis representa 20% desse total. A superintendente desta cooperativa de crédito diz que o aumento está ligado às vantagens do consórcio em relação ao financiamento. No consórcio imobiliário, com uma taxa de administração de 16%, essa taxa de administração é diluída ao longo do contrato, ou seja, um consórcio de 200 meses, ela é diluída em 200 meses. Já no financiamento imobiliário, não. A taxa de juros, ela normalmente é calculada em cima de cada uma das parcelas e o valor final ele é muito maior. Ela explicou que um valor que normalmente a pessoa dá de entrada num financiamento, no consórcio pode ser usado como lance. Inclusive o FGTS pode ser utilizado nesse caso. Há também a possibilidade de ser contemplado no sorteio mensal. Este advogado especialista em direito imobiliário dá dicas para quem quer fazer um consórcio. Primeiro é preciso olhar todos os detalhes do contrato, comparar as propostas e verificar taxas. Comparar um consórcio com outro em relação à sua credibilidade, o consórcio consolidado, já tradicional no mercado. Segundo, olhar a taxa de administração, quanto que cada consórcio cobra para administrar esse grupo de consórcio. Verificar se tem taxa de adesão, né, que é um custo a mais para o consorciado, bem como se tem fundos de reserva. Essa taxa de fundos de reserva, raramente, o consorciado, quando fim do grupo, ele recebe de volta, porque são gastos que acontecem com cobrança contra os inadimplentes. E faz um alerta, nada de comprar consórcios de terceiros. Que às vezes tem casos que é golpe, que nada melhor do que consultar dentro da empresa que está vendendo o consórcio dessa pessoa, se realmente que a pedra está contemplada, quer dizer, fazer a coisa com segurança, com cautela. A polícia investiga a morte de uma idosa em um sítio em Casa Branca, em Brumadinho. O corpo dela foi encontrado em um buraco no quintal da residência. Segundo a PM, o genro da mulher procurou a polícia depois que a idosa havia desaparecido. Ela não entrava em contato com a família desde a última sexta-feira. Ao chegarem ao sítio, os militares constataram que Grace Aparecida Pamplona Silva, de 72 anos, sofreu golpes na cabeça. O carro da mulher não estava no local, o que reforça a hipótese de latrocínio. Foi apresentado um homem suspeito de matar a pauladas a ex-nora em Caeté, na Grande BH. O crime foi no início do mês. Edgar Nereu Cândido, de 58 anos, se apresentou à polícia uma semana depois do assassinato. Na delegacia, ele confessou o crime e tentou se explicar. Então eu que tinha medo dela, eu não tinha intenção, isso nunca tinha passado na minha cabeça. Arrependimento eu tenho, porque eu não queria que chegasse um lema desse. Eu fiz tudo enquanto é queixa, eu fui no conceito vestibular, coisa, porque ela, até meus meninos agrediam, meus meninos, chamando de macaco. O aposentado é suspeito de matar a pauladas a ex-nora Leila de Araújo Flávio Cândido, de 28 anos. O crime foi no início deste mês, neste sítio em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o filho de Edgar manteve um relacionamento conturbado de 10 anos com a vítima. O que ninguém podia imaginar é que o próprio avô dos 2 filhos do ex-casal desse um fim trágico a Leila durante uma conversa na porta da casa dele. Ele diz que no dia do crime, a vítima, que é a Leila, tinha descido até a casa dele procurando o filho dele e não encontrando o Sérgio, e eles começaram uma discussão. Nesse momento ela pegou uma pedra e teria supostamente jogado essa pedra no vidro da casa dele. No momento que ele ficou muito irritado,
pegou um pedaço de pau de uma enxada e desferiu vários golpes na vítima. A confusão teria ocorrido depois que a mulher foi atrás do ex-marido para pedir dinheiro, que seria usado na festa de aniversário de um dos filhos. O crime bárbaro chocou a comunidade. Tem vários boletins de ocorrência das duas partes da família, do pai dos filhos dela e dela, sobre agressão, sobre confusão, mas nada justifica ter tirado a vida dela, porque ela é mãe, deixou um filho de 4 anos e um de 10, e os meninos estão arrasados. Edgar, que está preso preventivamente, será indiciado por homicídio qualificado e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. O fato da família ter uma relação conturbada contra um ou outro, né, sogro, enteado, ex-companheiro, não justifica uma ação tão agressiva e bárbara como essa. A Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas e outros crimes na região da Pampulha, em BH. 7 mandados foram expedidos pela Justiça. As viaturas se dirigiram para 3 bairros da Pampulha: Ouro Preto, Santa Terezinha e Jardim Alvorada. Aqui no bairro Santa Terezinha, um homem foi detido nesta casa. Os militares encontraram escondidos dentro de um sofá 33 pinos de cocaína. A roca foi acionada e, nesse momento, os cães estão sendo retirados ali para que seja feita uma varredura dentro da casa à procura de mais substâncias tóxicas. O jovem de 23 anos foi levado para a delegacia. De acordo com a família, essa não foi a primeira vez que ele foi preso. Foi preso 2 vezes já, né? E agora aconteceu isso aí de novo com ele aí, e acharam droga lá dentro de casa, né? E o meu pai é militar reformado e eu digo, graças a Deus que ele não acordou, né? Que está dormindo, porque se ele chegar ali e ver, ele passa até mal, tem 76 anos, né? Mas a gente avisa, e agora acontece isso aí. Ó. A operação envolveu 35 militares do 34º Batalhão e 4 equipes da Ronda de Cães. Nós encontramos aqui 33 pinos de cocaína. A princípio, é um material similar à cocaína que será encaminhado para a Polícia Civil para as devidas providências legais cabíveis. A operação terminou com outro homem preso e a PM ainda apreendeu um revólver e mais drogas. Um ladrão invadiu uma padaria e roubou todo o dinheiro do caixa em Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado. Ele estava armado com uma espingarda. Clientes e funcionários da padaria se assustam com a chegada do criminoso. O rapaz está com uma espingarda na mão. Ele se debruça sobre o caixa, pega todo o dinheiro e foge. Pouco tempo depois, a PM prendeu Aldair Teixeira da Silva, de 33 anos, no centro de Lagoa da Prata. Com ele, os militares encontraram a arma usada no crime, mas o dinheiro roubado não foi localizado. Segundo a PM, Aldair já tinha sido preso outras vezes. O vigia de um canteiro de obras no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, ficou ferido durante uma tentativa de roubo. O assaltante queria levar ferramentas do local, mas como não conseguiu, agrediu a vítima. O homem de 61 anos foi levado para o pronto-socorro com ferimentos na cabeça, no pulso e na barriga. Cláudio Evangelista contou que foi agredido com golpes de turquesa, uma ferramenta usada em obras. O agressor foi um homem que tentou roubar o local, onde está sendo construído um prédio, na região sul de Belo Horizonte. Aí ele chegou, eu estava lá dentro do contêiner, aí eu vi o barulho, saí do lado do contêiner, ele já veio com a mão enfiada na cintura, mandando entrar para dentro. Aí não teve outro jeito, eu fui voltando de costas para dentro e ele mandou sentar e ficar quieto, exigindo tudo, ferramenta, maquita, furadeira, lixadeira, tudo com ferramenta e cabo de fio. O vigia entrou em luta corporal com o suspeito, que acabou fugindo quando os vizinhos da obra perceberam a agressão, mas antes ainda mordeu a barriga do vigia. Gritei, o pessoal falou que chamar a polícia e saiu correndo. O suspeito de agredir o vigia ainda não foi localizado. Os motoristas e pedestres devem ficar atentos com alterações no trânsito em diferentes pontos de Belo Horizonte. As mudanças começaram a ser feitas hoje. Ao todo, 5 bairros são alvo da BH Trans, que, segundo a empresa que gerencia o trânsito na capital, a ação visa ampliar a segurança em áreas residenciais, perto de escolas e regiões com grande concentração de veículos e pessoas. A primeira mudança entrou em vigor no bairro São Pedro. A rua Raul Pompeia, entre Major Lopes e Raimundo Correia, passou a operar em mão única. No nosso site você confere essa e outras alterações. Acesse alterosa.com.br/JA.
Depois de 4 meses fechado, o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, foi reaberto, mas com algumas restrições. Trilhas por dentro das matas ainda ficam suspensas. O espaço verde ficou interditado por causa do risco de transmissão de febre amarela. O parque, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, ficou fechado por quase 4 meses. Macacos foram encontrados mortos no local e, por conta do surto de febre amarela, a administração decidiu paralisar as atividades. Durante o tempo em que o parque esteve fechado, foram feitos vários estudos e elaborado um relatório com a definição de ações e intervenções necessárias a serem implementadas em médio e longo prazo. Nós vamos abrir o parque aqui com algumas restrições, né? O parque vai ser todo reaberto, basicamente com entrada pela portaria norte e a portaria sul. E vamos reabrir a área de uso intensivo, a área de uso público intensivo, que é aqui a Praça das Águas, a Praça dos Esportes, a Ciranda de Brinquedos e as Ilhas Passatempo. Desde o dia 30 de maio, o parque já recebe alunos de escolas municipais. O parque foi fechado por conta da febre amarela e do macaco. Então nós precisamos desmistificar essa questão que os macaquinhos são inimigos, e muito pelo contrário. Eles são indicadores, bons indicadores de que alguma epidemia pode estar acontecendo na cidade. Agora, oficialmente, um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade está prontinho para receber os visitantes. Se eu disser que o parque é o pulmão de Belo Horizonte, seria um clichê, né? É mais do que isso, ele é o coração de Belo Horizonte. Aqui é um paraíso, aqui o que a gente fala, aqui é um santuário. Lugar para o pessoal passear, tudo, né? Descansar. Vale reforçar, então, apenas 2 das 4 portarias estão abertas. O acesso é feito pela portaria sul e norte. Lembrando ainda que o Mirante das Mangabeiras também foi liberado e fica aberto até às 5 da tarde. O inverno começa a 1h24 da madrugada desta quarta-feira. A tendência para os próximos dias é de que as temperaturas mínimas registrem queda, principalmente de manhãzinha. Veja agora como fica o tempo para amanhã em todo o estado. O primeiro dia da nova estação será de tempo nublado, com névoa úmida pela manhã no leste, centro e sul do estado. O tempo deve ficar ensolarado a parcialmente nublado nas outras regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Os termômetros ficam entre 16 e 27 em Abaeté. Vão de 20 a 28 graus em Jequitinhonha. De 8 a 24 em Cruzília. E em Muriaé, mínima de 18 e máxima de 28 graus. O Supremo Tribunal Federal adiou as decisões sobre um novo pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves e sobre o pedido de defesa para que ele seja autorizado a retomar as atividades parlamentares. A retomada do julgamento tem previsão média de 15 dias. Antes do adiamento, os ministros decidiram, por 3-2, converter em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica a prisão preventiva da irmã Andréia Neves, do primo Frederico Pacheco e de Menderson Souza Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrella. As informações completas já no SBT Brasil. Quantas vezes já falamos aqui sobre a imprudência no trânsito? Em Juiz de Fora, um idoso morreu atropelado por um ônibus em cima da faixa de pedestre. Detalhe, o sinal estava verde para a vítima. O vidro dianteiro do ônibus ficou com a marca do impacto. O veículo atropelou um idoso de 76 anos. Segundo testemunhas, o homem iniciou a travessia na faixa de pedestres quando foi atingido pelo ônibus. O corpo da vítima foi arremessado a aproximadamente 20 metros de distância. Testemunhas que passavam pelo local disseram que o sinal tinha acabado de abrir para a travessia de pedestres. Avançou o sinal e, pelo que eu vi, estava bem acelerado. E o senhor estava atravessando na faixa de pedestre? Na faixa. O motorista do ônibus preferiu não gravar entrevista. Muita gente acha que a lei de prioridade só beneficia idosos, pessoas com deficiência, gestantes, mas lactantes, mulheres que amamentam, também fazem parte do grupo. Aqui em BH, uma médica denuncia que só conseguiu ter um atendimento em uma unidade de atendimento integrado do Estado depois de fazer um boletim de ocorrência. Ela e outras mulheres que amamentam protestaram em BH.
Lidiane conta que foi constrangida e que teve o direito de lactante negado nesta unidade do UAI, que fica no centro da capital. A médica contou à nossa reportagem que foi conduzida até a sala do coordenador da unidade e que só conseguiu pegar o documento que foi buscar depois de registrar um boletim de ocorrência. Em protesto, ela e outras lactantes foram para a porta do posto com os filhos. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas estejam conhecendo a lei, né, sabendo que a lactante ela tem direito sim a atendimento preferencial e que esse direito seja respeitado. Rose, que é enfermeira e amiga da médica, auxiliou Lidiane durante a confusão. Tem até uma lei municipal que foi criada justamente porque uma mulher foi constrangida num shopping aqui de Belo Horizonte, além dessa questão da gente ter o direito a atendimento preferencial. Então isso é comum, faz parte do nosso dia a dia, só que se a gente não se manifestar, essa realidade não muda. A amamentação é um tabu até hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que é o melhor para o bebê, nós somos cobrados a amamentar o tempo todo, mas não recebemos apoio. A Coordenadoria Especial de Gestão das UAIs, por meio de nota, disse que não houve negativa de atendimento à lactante. A assessoria informou também que vai estudar uma forma de melhorar o atendimento das gestantes nas unidades. É falsa, eu fui constrangida, eu tive o meu direito de lactante negado, eu tive que chamar a polícia e foi quase 1 hora para depois de muitos constrangimentos a senha ser liberada. Nós voltamos já já. O mês de junho é marcado pela animação das festas juninas e, infelizmente, há também o aumento do número de incidentes provocados pela decoração feita de qualquer jeito, por fogos de artifício, pelas fogueiras. Então, fique ligado nas orientações que você vai ver agora, principalmente com a rede elétrica. Bandeirinhas, barraquinhas, um forrozinho para dançar. Na hora de produzir uma festa junina, é importante pensar também na prevenção de acidentes. Seja em escolas, em praças ou em ruas, a segurança deve ser uma preocupação dos organizadores. Então a gente montou palcos, que na verdade não são palcos, são pequenos tablados no chão mesmo para as bandas se apresentarem. Então os únicos pontos de eletricidade que você vai encontrar na rua são de fato os 3 palcos que estão montados em cada um dos quarteirões onde tem estabelecimentos. Para evitar o risco de choque elétrico ou até mesmo de incêndio, as barraquinhas não contavam com energia elétrica. As máquinas de cartão funcionaram a bateria. A cerveja foi gelada em tinas e o refrigerante passava pela serpentina antes de ser servido. Ela é servida com gelo aqui no sistema de serpentina, que ela gela na hora do serviço mesmo aqui. Tá servindo assim na temperatura ideal, assim mesmo. Os caipiras que estiveram na festa gostaram da ideia. Deu super certo pelo fato de ser sustentável, uma festa sustentável. Segurança realmente tem que vir em primeiro lugar. Para este engenheiro da CEMIG, a iniciativa de reduzir o uso de eletricidade em festa junina é sim eficiente para reduzir os riscos de acidente. Demétrio Aguiar alerta ainda para outros cuidados importantes que devem ser tomados na hora de organizar a festa. Esse planejamento tem que ser feito com prazo de pelo menos aí uns 15 dias, onde é feita uma solicitação à CEMIG de uma ligação provisória. Tá? Jamais deve-se fazer um gato. Fogueiras não devem ser feitas embaixo dos fios da rede elétrica. Ele pode provocar inclusive o rompimento desses fios. Fogos de artifício não devem ser projetados contra os fios da rede elétrica. Aquelas bandeirinhas, aqueles balõezinhos, eles não podem ser afixados nos postes da CEMIG. Para evitar essa exposição ao choque elétrico. E o material utilizado deve ser material isolante. O Jornal da Alterosa termina aqui. Nos vemos amanhã de novo. Boa noite para você e até lá.